Caráter, isso é muito bom. Mais uma edição dos Donos da Bola no ar a partir de agora. Comigo, Elton Novaes, Thiago Valu, Thiago Fernandes e a presença de Rogério Assis, El Canhon, direto da Band São Paulo para a tela da Band Minas. E ó, a situação começou meio complicada, hein, na Libertadores para os brasileiros. Veja aí. Noite complicada para os brasileiros na Libertadores. Dos 5 times do nosso país, somente um venceu. Começando por Milionários e Flamengo. Na altitude da Colômbia, Arrascaeta foi derrubado na área. Cartão vermelho e pênalti para Pedro colocar os cariocas na frente. Mesmo com 1 a menos, o Milionários foi para cima. Pulgar errou o domínio e Daniel Ruiz, na pequena área, mostrou que feio mesmo é não fazer gol. Quem também sofreu com a altitude foi o Grêmio. Logo no início, Ursino abriu o placar para os bolivianos. Na etapa complementar, Trivério selou a vitória. The Strongest, 2 a 0. Já pela Sul-Americana, o Corinthians enfrentou o Racing, do Uruguai. Na bola cruzada por Romero, Yuri Alberto colocou o timão na vantagem. E aí, aos 39 do segundo tempo, Sosa colocou Alanes cara a cara com Cássio. Racing, o do Uruguai, 1, Corinthians, também 1. O confronto, que não teve bola na rede, foi Internacional e Belgrano. 0 a 0, com direito a este lance bizarro, protagonizado pelo homem de 6 milhões de euros, Rafael Borré. O único que venceu fora de casa foi o Atlético Paranaense e olha só que vitória. 4 a 1 em cima do Sportivo Ameriano, com direito a 2 gols de um tal de Gonzalo Mastriani. Em 9 partidas, o atacante uruguaio colocou 5 bolas na rede e distribuiu 4 assistências. 5 brasileiros e 6 pontos na bagagem. Na Libertadores e Sul-Americana, não tem jogo fácil. E esse gol aí? Au! Meu Deus do céu, que gol incrível! Incrível, incrível, incrível! Minha gente, é só a primeira rodada, tem muita coisa para acontecer, mas não foi uma primeira rodada alvissareira para os times mineiros. Aliás, times brasileiros. Os mineiros estarão em campo Sul-Americano e Copa Libertadores amanhã, mas eu já começo a girar aqui se os jogos de ontem, se eles de repente apontam para algo para Atlético e Cruzeiro na sequência aí dos dias. Então, e aí a bola rola amanhã. Rogério Assis, El Canhon, ô Canhão, prazer te receber aqui pela primeira vez. Um dos maiores narradores do rádio esportivo do Brasil, 200 anos de Jovem Pan, mais 200 anos agora de Rádio Bandeirantes. E o Canhão, além de fã, eu tenho um orgulho danado de dizer que sou praticamente um irmão do Canhão. Canhão, ontem o Corinthians se deu muito mal, porque conseguiu empatar, proeza de empatar com o pior time da chave. O Inter empatou, o Grêmio perdeu, o Flamengo empatou e poderia ter perdido. Isso é recado para a sequência que... Eu vou até te fazer uma pergunta que é uma pergunta, ô Canhão, que é recorrente no futebol. O Elton usa muito esse argumento. Não tem mais bobo no futebol? Boa tarde. Minha gente, que honra estar aqui com vocês, que prazer participar, Everton, com essa bancada maravilhosa. Você elogiou demais aí, cuidado, não enche muito minha bola não, que eu vou acabar acreditando qualquer hora. Bom, ó, tem time aí, por exemplo, como a dupla Grenal, que está envolvida com a decisão, né? O Grêmio, por exemplo, mandou o time reserva. Não, correu, o Inter não tá mais não. O Inter caiu na semifinal. Não, perdão. O Inter usou o titular. Tô ficando louco, perdão, eu fiz confusão. Mas o Grêmio sim. O Grêmio, eu queria falar sobre o Grêmio. O Grêmio usou... A tua correção foi perfeita. Não, mas me desculpa. Não, você não te desculpa, não. Desculparia se você não me corrigisse. O Grêmio usou time reserva. Esse é o problema. O Grêmio não tem elenco para jogar 2 campeonatos. Então ele vai ter que entrar na final para ganhar a final gaúcha. A cobrança vai ser maior. O único brasileiro que se deu bem foi o Furacão. O Atlético Paranaense ganhou um jogo legal fora de casa e ganhou de um placar bom, que é aquele que o cara já chega com, né? Opa, se apresentando e mostrando. Mastriani bem lá, mas para nós aqui o Mastriani não serve. O Mastriani é essa bola toda? Bom jogador. É bom jogador? Baita atacante. Mas de bom jogador a gente tá cheio. Porque o Valu, eu falei aqui, o Valu já ficou louco aqui. Não, Daqui a bom pouco jogador a gente tá cheio. Eu quero ver acima da média. Ele é acima da média. Não, acima da média exagero. Ele é bom jogador. Bom jogador. Bom jogador. Bom jogador. Você está dizendo que o Atlético Paranaense é pequeno? Eu acho que se ele fosse você não acima da reconhece? média, ele ia pra Europa.
Né? Você Vamos sabia? ver acima Bom da média. jogador, Canhão. Isso. Você vê que esse Não, papo, peraí. Aqui. Isso. Já trouxemos um cara bom aqui hoje, hein? Gostei Não, do Canhão. gente, mas pra mim, na minha qualificação, Eu tô contigo. acima Também da tô. média vai pra Europa. Também tô É com isso. você. Não vai pro Atlético Gente, Paranaense. peraí, Com todo gente. respeito ao Atlético Peraí, Paranaense. gente. Ficava aqui então em Minas. Na média, Alejandro. Na média, Papagaio. Da média. Você é né? abaixo da média. Hein? Você é abaixo da média. Então a média é quem? A sua A graduação. média É. do Brasil hoje É. é o... Não, é o Mastriani. É o Mastriani. É a média do Brasil hoje. Então ele é acima da média Não, ele é da a média. maioria. Ele Não, é a gente, me média. ajuda aí. Eu discordo de vocês. Eu acho ele um pouco acima da média dos atacantes que nós temos aqui. Mas é isso que eu quis dizer. Eu vou lembrar assim, ele se destacou no Tem Barcelona. algum problema pra você dizer que tá comigo? Não, Você eu tô não com- quer assumir que tá do meu lado? Não, eu estou com você. Ah. Ele se destacou bem no futebol sul-americano. O América foi muito bem em buscá-lo e aqui ele entregou gols a rodo. Barbaridade o tanto que jogou. Tanto é que no Campeonato Mineiro ele ainda aparece como um dos artilheiros do Campeonato Mineiro, tendo jogado Ele é duas o artilheiro partidas. ainda, não? O artilheiro? Ele é, eu Não acho que sei é se é. junto, né? Com o Hulk e com o Dineno, se eu não me engano. Eu acho que até vale dar, um jogador dar que o uma Hulk? olhada. Ele é Já melhor tô que o Hulk? buscando. Não, Não, claro que não. não, ele não é melhor que o Hulk. Ele não é melhor nem que o Hulk, nem que o Paulinho. Ele não é melhor que o Hulk, mas ele é um finalizador nato. É um cara que, assim, Atlético e Cruzeiro poderiam É não, sim... Jonatas do Atlético. Jonas do Atlético com quantos Igor gols? Bahia, Mastriani, Com quantos? Hulk. Então, todos com 6, né? Com 6. Todos E com o seis. Jonatas com 7. O Jonas é acima da Ô, média. Jonatas, eu avisei pra você quando nós fomos lançar o uniforme do Atlético que você seria artilheiro do Campeonato Mineiro. Falei aqui no programa. Acima da média mas também. ninguém lembra. Canhão, pera, só, Ninguém pera, lembra. só pra gente não fazer uma bagunça. Ó, aqui. O Pagando Canhão, celular, o Canhão gente, falou é um bom a jogador. respeito do Mastriani. O Mastriani fez 2 jogos, 3 jogos e 6 gols. Então, assim, a média dele foi muito alta no Campeonato Mineiro e o Atlético Paranaense foi assertivo quando vem aqui e busca ele. Ele teria lugar em Atlético e Cruzeiro? Na minha opinião, o Mastriani teria lugar em Atlético e Cruzeiro. Mas como reserva, não é? Mas ele teria No lugar. Cruzeiro, Nos titular. dois. Teria No lugar. Cruzeiro titular. Não, ele é pior que o Dineno, eu acho. O Dineno joga o quê? Bocha? Cruzeiro titular. Ah, tá. Não seria. Ele não é melhor que o Dineno. O que vocês conhecem de Mastriani pior que o até agora, e o Papagaio. que vocês conhecem de Dineno até pior que o agora. O Dineno Se vocês entregou disserem- 60 gols em 3 anos. Eu você estou tá falando me do ajuda Cruzeiro. aí. Eu estou falando Me do ajuda. Cruzeiro. O seu problema, sabe o que é, Valu? o Dineno É que não é melhor você que não ele. admite que o América não vende para Atlético e não Cruzeiro. Eu não, todo mundo sabe disso, não precisa de ninguém admitir, então, não. Isso então tá escancarado Mas te aí, ué. incomoda isso? Não, não me Então, incomoda, mas sabe não. o Eu não vídeo com trabalho aquele no que fica Cruzeiro. aqui? Sabe uma coisa? Tinha. Sabe Mas uma se coisa? não vende, não adianta, ué. Mas eu acabei de falar para que Atlético e Então, Cruzeiro não serve. se não Mas aí o vende, Valu fica então, bravo. Sabe com uma vende. Eu coisa? não, eu não Sabe uma trabalho coisa que no eu acho que dá Cruzeiro. pra gente fazer um exercício e pensar se ele de fato é acima da média ou não no Brasil? É a gente ver qual é a média. Ele é melhor do que o Cano? Não. Ele é Pedro. melhor do que o Verratti? Não. Pedro. Ele é melhor do que o Pedro? Não. Ele é melhor do que o Tiquinho Soares? Pode ser que sim. Não, também não é? acho. Então tá, Caleri. então, ó. Caleri. Então vamos lá. Ele é melhor que o Caleri? Não. Ele é melhor do que o Pedro Raul e do que o Roberto? Talvez sim. Talvez seja. Sim. Não, talvez seja. não. Sim. Então vou. Tá aí, ó. Daí nós tiramos 6. Ele é melhor do que o Hendrick? Não. Ele é melhor do que o Hulk e Paulinho? Não. Cara, nós estamos Então citando não é nove. acima da média. Ele é melhor que Veguete. Borré. Verratti, eu já citei. falou. Ele é melhor que Borré e Ener Valência? Não. Mais 2. Cara, então assim, ele não é acima da média. Ele é a média. Ele vai ter que fazer mais 11 gols. Não, como HG, ele, não, como isso ele não fez quer dizer em que ele 11 seja jogos. ruim, não quer dizer que ele seja Pra- ruim. pra- pra Tá falando? te Ele é mais convencer. um. Ele é mais um, Ele é é mais isso. um. Ele não quer dizer que ele seja ruim. Mas esses Isso. caras todos aqui, eu Gente, te mais garanto um. que você O universo escolheria do mais um é todos muito eles grande, antes dele. Everton. Olha, ô Gabriel, repete pra mim os números dele e do Dineno no Campeonato Mineiro. Vai. 11 gols o Mastriani tem em 11 jogos. 4 assistências. O Dineno, 12 partidas, 5 gols. Eu não estou dizendo do histórico do Dineno. Senão nós vamos nos apegar aqui ao mesmo histórico que o Thiago Fernandes fica aqui enchendo o saco todo dia, falando, o Filipão é penta. E defende sempre a história. Fala, não, mas ele é penta. Senão nós vamos começar a falar, não, e o histórico do Dineno? Estou falando no Campeonato Mineiro, pelo que nós temos de recorte de Mastriani e Dineno, Mastriani tem um recorte muito melhor. Ponto final. Só que vocês não aceitam, porque vocês não aceitam. Está no Atlético Paranaense. O Canhão já virou aqui. Não estaria no Atlético Fale por Paranaense. você, Então não você está fale nada disso. então você tá Fale achando que o por Atlético você. Paranaense é um time pequeno. Fale por você. Não É isso. É que você está exaltando ele, ele não é acima da média. Não é. Não é, ele não Tudo é bem. esse jogo. Se ele Então, fosse, tudo ele ia bem. pro Real, pro Barcelona, Tudo bem. pro Bayern de Munique. Ele não foi. Então Ele não tudo foi.
Tudo bem. Tudo bem mesmo. Ele vai ter que fazer mais uns 11 na 11 temporada. não, mas vai ter que jogar uma bolinha menorzinha, que a gente viu até agora também. Então, O seu olha lá, nível, o seu olha ali, patamar olha aí, ali, olha ali. Olha o posicionamento, olha o impressionante. cabeceio. O cara foi novo contratado, Pelé, já deitava no América, tá deitando lá, mas vocês Mas não ninguém estão acha preparados ele para ruim essa aqui, discussão. HG. Tá todo mundo dizendo que ele é um bom jogador e tá ponto, é dimensionando. isso. Acima da média, a média é mais baixa. É que a tua média tá muito pra cima também. Né? Cara, Tá ano passado ele fez 42 jogos com a camisa do América, 21 gols e 6 assistências. Entregou pra caramba, hein? Jogando no América, um time que foi rebaixado. Agora, você já, Comparar no Atlético não sei se vocês já pararam para pensar que nós estamos aqui há 10 minutos falando do Mastriano. Vocês são doidos. Graças a você. Não, vocês Por mim, aqui, durava você, 5 minutos, vocês Paulo. tentaram. Por mim, durava Eu tô 5 minutos. tentando mudar de Culpa é assunto, sua. mas você, Por mim, eu durava fiz uma metade. pergunta para você e você não respondeu. Então eu vou tentar agora com você. eu não respondi. Vou tentar para você. Vamos ver se você entende. O Canhão vai bater um papo comigo sobre isso. Você quer diálogo? Não, vamos É assim que ele trata Você você. quer diálogo? O tempo inteiro. Não, se você quiser diálogo, a gente é peraí. maltratado aqui, Não, cara. não. Tem que ver alguém pra Peraí. perceber Não, isso. o Elton quer um diálogo com o Rogério Assis. Comigo? É o Divan. Bora pra resenha. Pô, não tô entendendo. Por favor, diálogo. favor. Não, é pelo seguinte, é porque o que foi levantado a questão que foi levantada foi a seguinte: se os jogos de ontem servem de alerta para o futebol mineiro nessas primeiras rodadas. Por quê? O Atlético vai encarar o Caracas na Venezuela e o Cruzeiro vai enfrentar o Católica do Equador lá em Quito. Então, Em meio a uma final, né? é em meio a uma Esse é o final. problema. Então, Atlético e Cruzeiro sinta numa situação daquela que você destacou. Sim. De Sim. encarar De usar jogos os elencos. importantes. Aí é que a gente vai ver o elenco. Jogos importantes. E lembrando, né, a Sul-Americana, o Valor sempre marca isso, só classifica o primeiro. O Atlético contra o Caracas, na situação da Libertadores, classificam os dois. Eu acho que o Atlético deveria usar um time alternativo para descansar esses atletas para poder encarar o Cruzeiro na final e conseguir virar o jogo, porque o Atlético está com o empatado e o empate da Cruzeiro. Sim. Porque a vantagem não é do Atlético. A vantagem não é do Se tivesse Atlético. vencido como vinha Agora, vencendo, o jogo- Cruzeiro sim, né, Valu? Tem que pegar o Cruzeiro, tem que encarar o jogo como uma decisão para buscar os 3 pontos de lá, diferente do que aconteceu com o Corinthians. Esse o debate que a gente tem que colocar aqui na mesa. Não, e sobre o Corinthians que você falou rapidinho, ontem foi um fiasco. O resultado por Corinthians ontem não foi bom não, gente. Não dá para comemorar esse empate lá achando... Não foi um bom começo não. O Corinthians precisa, esse ano, se reerguer. Ele passou o ano inteiro, praticamente, né? Ano inteiro não, que o Paulista não conta, mas o Campeonato Brasileiro do ano passado, brigando para subir um pouquinho na tabela. Corinthians, que tem sido grande nos últimos anos, só no nome, só na grife, que na bola tá pequenininho. Em gestão, então, pelo amor de Deus, né? Tem feito escola de como não se deve fazer para você administrar um clube de futebol. Agora, no caso nosso aqui de Minas, dos dois, é a hora da gente ver quem tem elenco. Quem tem elenco. A vantagem que o Cruzeiro tem é boa, mas ele vai ter que encarar como decisão mesmo. Porque, para mim, o elenco do Cruzeiro é inferior ao elenco do Galo. Isso é óbvio. Basta você olhar. O Atlético tem time para botar um time alternativo. O Cruzeiro não tem. O Cruzeiro tem que entrar para ganhar o jogo dele. Já quero voltar para casa com meia classificação encaminhada. O Cruzeiro tem isso. O Galo tem tempo e tem elenco para buscar isso. Mas também não vai justificar um tropeço, não, do Atlético. Acabou o diálogo? Acabou. Posso tocar o programa? Pode. Você fala muito. Você fala muito, Rogério. Eu aprendi. Não, é impressionante. Teve boas Deixa eu dar um escolas, tempinho para né? você aqui, Valu, por gentileza. Se você quiser Você e quer que a gente saia, puder gente? falar sobre essa projeção do Cruzeiro, se aquilo que aconteceu ontem te mostra alguma coisa, se você ficou preocupado, né? Agressivo que chegou aqui, se ficou preocupado com esse início de Sul-Americana e de Libertadores. E aí eu estou falando de confrontos entre brasileiros e gringos. É tão somente isso. Se te preocupa para o jogo de amanhã e se o foco está voltado todo para a final do Campeonato Mineiro. Desculpa se eu estou perguntando. Não, boa tarde para você, para os amigos, os telespectadores. A preocupação, a mesma do programa ontem. A noite de ontem, onde os times brasileiros estrearam na fase de grupos, tanto da Copa Sul-Americana quanto da Libertadores, não mudou nada a respeito. Inclusive, eu sigo, apesar, o Samuel Venâncio já trouxe a notícia, o Cruzeiro deve entrar com o time mexido no jogo de quinta-feira. Lembrando que o Arthur e o Dineno sequer viajaram, a tendência é que o técnico Nicolas Camon mexa no Cruzeiro.
coloque algumas peças exatamente em função, o desgaste do jogo de sábado foi muito grande. O Cruzeiro teve que correr atrás depois de estar perdendo por 2-0 e pagou um preço muito alto fisicamente por conta disso. Então, para colocar um time mais descansado, o Cruzeiro também, pensando, é claro, na final do domingo, o Cruzeiro deve optar por colocar um time mexido. E com relação à noite de ontem, mostra que nenhum dos times brasileiros era inferior ao seu adversário. Porém, apenas o Atlético Paranaense conseguiu transformar essa distância, e essa superioridade num resultado. Todos os outros, repito, nenhum deles era inferior aos seus adversários, conseguiram um bom resultado. Isso diz muito sobre o fator fora de casa nessas Copas, tanto na Libertadores quanto também na Sul-Americana. Mas sabe uma coisa que eu acho, Valdozinho, que de ontem, assim, o caso do Flamengo, pra mim, tem a questão da altitude, 2.650. Por mais que não seja tão alto Bogotá, é algo que influencia de fato. É que se ganha aí é contra tudo e contra todos, inclusive contra a altitude. Mas quando o pé empata, é a culpa da altitude. Eu tive a oportunidade de trabalhar nesse jogo ontem. E pra mim o Flamengo não conseguiu render o que o Flamengo rendeu durante o Campeonato Carioca. Tudo bem, os adversários do Carioca são bem mais frágeis, mas muito em função dessa altitude. Eu acho que a altitude ela influenciou na forma de jogar do Flamengo. E aí a gente vai pegando time por time. O Corinthians ainda não conseguiu render nessa temporada. Nem vai. Eu também acho que não vai. O Atlético Paranaense tem ido bem e foi bem no jogo de ontem. O trabalho do Cuca de pouco tempo, né? A gente tem que lembrar. O Grêmio foi mal, mas o Grêmio Cuca é bom? Cuca é bom treinador? Desculpa. O Cuca é bom treinador. O Grêmio foi mal no jogo, mas entrou com o time reserva. E enfrentou também uma altitude. O Inter tá engastalhado. E o Inter a gente já sabe. Nem né? pra frente, nem pra trás. E o Inter a gente já sabe. O trabalho do Cudê. E o Inter a gente já sabe, né? Obrigado. Até que enfim me deram razão. Meu irmão, o Inter... Você vai falar com esse símbolo do Botafogo aí hoje? O Inter tem um baita de um elenco, mas o Cudê não sabe o que fazer com o elenco. Deram pra ele um baita de um elenco e ele não sabe o que fazer Você quer dizer com que o ele é elenco. incapaz, é isso, incompetente. Sim. Depois da passagem dele pelo Atlético, eu mudei meu conceito com ele. E lá no Inter estão acordando agora. Aí que se ganhar alguma coisa, cara, chupa aí. E ontem ele discutiu tal, no coletivo. Discutiu na coletiva. Ele ficou nervoso Tá na ficando coletiva. bravo. Ele ficou nervoso na coletiva. Começa a perder a razão assim. Que não avaliavam ele de forma positiva e dava ele como o melhor treinador quando ficou um longo período invicto. Só que o longo Aí período ele invicto... ele se pega nos números. Mas quando a gente utiliza números contra ele, ele pega e... Só que o período invicto dele foi no campeonato estadual, que ele, Isso. inclusive, nem conseguiu chegar à final, né? E aí, é que a realidade, eu acho que a realidade bateu a porta ontem. Porque Mas, nós Everton, estávamos Everton. julgando aqui alguns dos nossos brasileiros pelos campeonatos estaduais, quando o campeonato paulista Estadual é o não é campeonato referência. mais forte. Pois é, Então, é que eu tô nem dizendo. o paulista é referência. Não, mas o Mas é paulista mais próximo de é ser. mais Não, é ok, próximo mas de não ser. é o- Agora, do Sul, eu colocava o Grêmio, desculpa, assim, eu foram colocava 11 o Inter, reservas, né, como Renato? eu O colocava o Renato Inter como um dos favoritos a ganhar tudo esse ano. E eu tô vendo que com o Cudê lá, não sei se vai ser. Estadual. O Flamengo, pra mim, vai continuar sendo muito favorito a qualquer O coisa. estadual tá? só é referência para time grande se ele perder, tá vendo? O grandão perdeu. É isso. Se ganhar, não foi mais que obrigação. Qual a impressão que você tem do Atlético estando fora daqui? Que é um dos melhores elencos do Brasil. Ainda é? Claro, e é. E você acha que vai brigar por é favorito ou não pelo que você está vendo jogar? Eu acho que é favorito. Mesmo apesar do Filipão ter ficado aí tanto tempo? Já foi embora, hein? O Filipão não ficou e não deu resultado um determinado resultado que tempo? deu? Não foi tão. O tempo inteiro foi mal. Um retorno do brasileiro. Pô, são 19 Terceiro partidas, colocado. né? Mas o turno e o resto não virou. Retorno do brasileiro é mal? É ruim referência? É, mas ruim? terceiro é. Ah, então tá. É que o nível de exigência Parece que o nosso é Campeonato muito alto. Brasileiro. Não, parece que o nosso Campeonato Brasileiro é o melhor do continente até aqui. E é né? muito melhor. Tá, então, mas não é referência nesse caso. Então tá certo. É muito melhor. É uma muito melhor. incoerência que. Olha aqui, eu preciso